Muito bem, continuando a falar sobre as tendências pedagógicas liberais. O primeiro grupo que nós vamos estudar, pedagogia tradicional. Ao final desse estudo, vocês vão conseguir identificar muitas características e situações vividas por vocês mesmas, alunas, na educação básica, como reflexo dessa pedagogia. E as ilustrações que aqui aparecem mostram isso e vocês vão se reconhecer nas características que vamos trabalhar agora, ok? Vamos lá. A pedagogia tradicional remonta às práticas jesuíticas, primeiro grupo que chegou aqui ao Brasil com a intenção de educar. O principal ator da ação educativa é o professor. Ele é aquele que é o dono do saber. E o aluno é visto como incapaz, aquele que não tem condição de produzir o seu conhecimento. Os padres jesuítas, que eram os grandes intelectuais da época e vieram do continente europeu, encontram aqui seres totalmente incivilizados, assim eles classificaram os indígenas, e que não tinham como aprender senão a partir de alguém que já detinha o conhecimento. O deter o conhecimento aí é a função do professor, que eram os padres jesuítas. Nessa concepção, o homem só se humaniza, só se torna humano, a partir do momento em que ele adquire esse conhecimento que foi acumulado de geração em geração. E para transmitir esse conhecimento, entra o professor. A função do professor na pedagogia tradicional é ensinar e a função do aluno, o papel do aluno nesse processo, aprender. A cognição tem um papel meramente acumulativo. Como é que se dava o conhecimento? Quanto mais memória você tinha para se lembrar de tudo que o professor explicou, quanto mais capacidade de armazenar aquelas informações todas você tinha, mais inteligente você era classificado, mais inteligente era o aluno. A aprendizagem era entendida apenas como a memorização. Conseguiu memorizar? Aprendeu. E o papel da escola e educação era apenas esse, transmitir os conhecimentos. A pedagogia tradicional também reconhece apenas a escola como capaz de transmitir conhecimentos. Ela não vê outros campos de educação. Não vê a família como produtora de conhecimento, não vê o relacionamento humano, a igreja, o convívio na praça, um clube. Não, para a pedagogia tradicional, a escola é aquela que detém o poder da educação formal, capaz de transmitir os conhecimentos. E a metodologia básica dessa pedagogia é a aula expositiva. O professor fala, transmite, repete o que sabe e os alunos assimilam passivamente, sem questionar, sem perguntar, sem uma problematização, sem uma crítica, apenas recebem aquilo como verdades indiscutíveis, né? E ainda hoje, essa tendência, a pedagogia tradicional, permeia a educação brasileira. Facilmente podemos ver a contribuição, a realização de alguma ação que se liga à pedagogia tradicional nas aulas de hoje, nas escolas de hoje. O aluno vai apenas repetir o que aprendeu, tal como recebeu do professor. Até nas provas a gente vê, se não repetir exatamente o que eu ensinei, né, eu não aceito. Exemplos disso, utilização de rankings, né? Primeiro lugar, segundo lugar, competições, premiação de estrelinha, todo tipo de reconhecimento individual está ligado a essas práticas da pedagogia tradicional. Por quê? Valorizava-se a visão individualista do processo educacional. Não era incentivada a cooperação entre os alunos, entre os educandos. Vamos resumir então rapidinho essas características principais da pedagogia tradicional. Papel da escola? Preparar o aluno por meio da transmissão do conhecimento, ok? E papel do aluno? Receptor passivo. Ele está no mundo onde ele vai conhecer todo o conhecimento pelo repasse, toda a sociedade, toda a experiência de conhecimento virá por meio do repasse dessas informações. Relação professor-aluno, autoridade e disciplina. Olha a cena, né? O professor no alto, tinha um tablado para ele, um palco para ele subir, o professor acima de todos e o aluno lá embaixo, como aquele que não conhece nada. Era uma relação de autoridade e disciplina. O conhecimento era dedutivo, ou seja, não se levava o aluno a induzir. Por meio de observações e experiências, chegar a um resultado, não. Já apresentava para o aluno o resultado para que ele fosse armazenado. E a metodologia? Aulas expositivas,
comparações, exercícios, lições, deveres de casa. É a cópia e aquilo que o professor ensinou é que deveria ser guardado. Os conteúdos passados como verdades absolutas. Não havia experiências. E a avaliação não podia deixar de ser diferente. Não era aquela avaliação do processo, formativa, aquela que vai acompanhando o aluno passo a passo. Não era cumulativa, não era durante, todo o processo de aprendizagem. A avaliação era o final, era o produto do trabalho. Conseguiu repetir exatamente o que aprendeu, mostrou ser inteligente. Ok? Muito bem, então essas são as principais características da pedagogia tradicional. No próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre a escola nova, ok? Vamos lá.